Senador Fernando Collor, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente desta sessão de julgamento, ministro Ricardo Lewandowski, senhor presidente do Congresso Nacional, senhoras e senhores senadores. Em dezembro de 1992, no momento exatamente como este, o Senado se reuniu como tribunal de sentença. Comandava a reunião e aquela sessão o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches. Logo no início, assim que foi dada início à sessão, meu advogado pediu a palavra a Sua Excelência, o presidente dos trabalhos, foi à tribuna e apresentou, senhor presidente, a carta-renúncia do então senhor presidente da República, Fernando Collor. A renúncia, um ato unilateral, que não cabe qualquer tipo de consideração a favor, contra, se pode ou se não pode. Naquele momento em que a carta-renúncia foi apresentada, a sessão deveria, pela Constituição, ser imediatamente cancelada, porque o objeto da reunião do Senado Federal como Tribunal de Sentença, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, para julgar o presidente da República, havia perdido o seu objeto. Não havia mais presidente a partir do momento da entrega da carta-renúncia. Não havendo esse objeto, não havia mais sentido nem possibilidade daquela sessão continuar. E a decisão, senhor presidente, daquele que então dirigia os trabalhos, solicitado por algumas lideranças, foi de suspender a sessão para dar posse ao então vice-presidente da República. E depois da posse do vice-presidente da República na presidência do país, voltaria este tribunal, que já tinha perdido inteiramente o seu objeto, a se reunir. E isso aconteceu para retirar os direitos políticos com inabilitação, cassar o mandato com inabilitação dos direitos políticos do então presidente. Isto foi considerado uma violência. Foi considerada uma atitude absolutamente fora dos parâmetros mais abrangentes com que se queira interpretar a letra da Constituição. Hoje, para minha surpresa, se coloca uma questão como essa, de poder fatiar um ditame constitucional, de poder analisar de forma separada quando a Constituição juntou perda de mandato com inabilitação. Eu queria trazer isso apenas à consideração de Vossa Excelência e de Vossas Excelências, senhoras e senhores senadores, para dizer que a lei é a mesma. E a dificuldade que nós teremos de aplicar 2 pesos e 2 medidas. Porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente legal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta-renúncia. Agora, se quer dar uma interpretação fatiada à Constituição. É uma lembrança muito triste esta que eu trago ao plenário
nesta manhã, senhor presidente. Muito triste. Triste por ter me sentido vilipendiado no direito mais elementar de qualquer cidadão naquela posição, quando apresenta a sua carta-renúncia e, com isso, fazendo com que deixasse de existir o Tribunal Reunido do Senado Federal como tribunal de julgamento. É difícil para mim entender uma discussão como essa, senhor presidente. Trago aqui o meu depoimento e o meu sentimento, ao mesmo tempo que trago a minha enorme dúvida de que uma atitude como esta, caso venha a ser contestada por esse plenário e de acordo com a última decisão por Vossa Excelência, que ainda não foi naturalmente tomada. Eu fico muito tomado pela emoção ao assistir neste mesmo plenário, que continuou uma sessão quando não havia mais o objeto para que ela assim se reunisse como tribunal de julgamento, que me tirou o mandato, que me cassou os direitos políticos, e agora esta mesma casa querer dar uma interpretação ou querer estabelecer um novo padrão para julgamento. Essa consideração eu gostaria que fosse levada em conta por aqueles que aqui estão para decidir que rumo tomaremos no dia de hoje, no julgamento que se faz da Presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente. A Vossa Excelência.